Shalom! Hoje nós daremos início à primeira série sobre os estudos do livro de Ruth, no qual intitulamos como Bondade e Crueldade. Quando Ló, sobrinho de Abraão e seu fiel companheiro em Canaã e Egito, escolheu abandonar a família de Abraão, ele deixou um vazio que não foi preenchido por muitas gerações. Abraão não teve filhos e Ló seria o herdeiro. Qual seria sua posição se ele tivesse permanecido com Abraão? Não sabemos, mas provavelmente ainda teria um papel importante para ele desempenhar, mesmo depois que Abraão recebeu milagrosamente filhos. Certamente Adonai teria mantido um lugar de grandeza para Ló, o devoto associado em seu plano. Infelizmente, não foi assim que as coisas acabaram. Ló rejeitou a aliança abrâmica e escolheu para si os vales verdejantes da ímpia Sodoma. Sua semente se tornou dois grandes poderes temporais de Moabe e Amon, fora e antagônicos ao povo de Deus e ao plano de Deus. No entanto, Adonai nunca se desespera em seus pensamentos e estão além do acerto de contas humano. Enquanto os anjos expulsavam Ló de Sodoma, eles disseram: levanta-te, leva a tua mulher e 2 filhas que são encontradas, para que não sejas apanhado no pecado da cidade. Isso está escrito em Gênesis capítulo 19. Sobre isso, os sábios comentam: 2 filhas, Ruth, a Moabita, e Naamá, a Amonita, que se casou com Salomão, rei de Israel. Isso está escrito em 1 Reis, capítulo 1, versículo 14 ao 21. Da mesma forma, eles dizem em uma declaração que é certamente profunda, embora aberta a muitas interpretações. Quando no Salmo 89 diz: encontrei meu servo Davi. A realeza não era para ser encontrada em Israel e tinha que ser importada de Moabe, pois a concha de Moabe é arrogância que esconde a verdadeira realeza de espírito e aristocracia de comportamento. Como se diz, ouvimos o orgulho de Moabe, ele é extremamente alto. Isso está escrito em Isaías capítulo 16, versículo 6. É por isso que a alma de Davi foi capturada em cativeiro dentro da concha de Moabe, de modo a poder libertar a realeza das armadilhas da arrogância e do orgulho e uni-la à santidade da autoridade sobre os outros por causa do céu. Essa sugestão segue a cosmovisão cabalística que vê a história como o processo de extrair o bem do mal no qual está preso, para que possa se juntar ao bem que já se destaca e se opõe ao mal. Em nosso mundo, o bem é frequentemente misturado de maneira confusa com o mal, e é tarefa do homem libertar e redimir o bem e o santo. Há outro aspecto em que Moabe poderia contribuir para o reinado em Israel. Ló levou consigo um pouco da bondade e graça da casa de Abraão para Sodoma. Ao mesmo tempo, ele o aplicou de maneira perturbada e confusa. Ele arriscou sua vida para proteger seus convidados das predações dos sodomitas, mas estava disposto a entregar suas próprias filhas aos seus projetos hedonistas. Seus descendentes, por outro lado, demonstraram insensíveis aos primos que passavam perto de suas terras na hora da necessidade. Em Deuteronômio 23, versículo 4 e 5 diz: um amonita ou um moabita não entrará na Assembleia do Senhor. Até a 10ª geração nenhum deles entrará na Assembleia do Senhor para sempre, porque não vos encontraram com pão e com água no caminho, quando saímos do Egito, e porque contrataram contra ti Balaão, filho de Beor de Arã Naharaim, para te amaldiçoar.
É difícil para um rei aplicar misericórdia e severidade na medida adequada. Uma política que beneficia um grupo ou população invariavelmente prejudica ou afasta outro. O que um sujeito considera bom é prejudicial ou prejudicial aos olhos de outros. Shaul, o primeiro rei de Israel, falhou nessas duas pontuações. Humildade excessiva, inadequada para um rei, e bondade inadequada, porque ele foi punido, porque ele perdoou um insulto à sua honra. Seu esconderijo entre os navios quase levou Israel à destruição. Ele era misericordioso com seus inimigos e impiedoso com seus amigos. Ele poupou Agag, rei de Amaleque, mas perseguiu seu servo leal Davi. Essa incapacidade de combinar exercício de poder e bondade, justiça e misericórdia, foi sua queda. Aquele que é misericordioso quando deve ser impiedoso, acaba sendo cruel quando deve ser misericordioso e cai pela espada. Os desafios de Davi eram igualmente duplos: trazer a influência aristocrata de Moabe para a monarquia judaica e usar a bondade real que ele herdou de Ruth em equilíbrio com a crueldade, conforme necessários. Quando ele falhou em manter o equilíbrio adequado entre os dois, foi punido severamente. O fato de ele ter conseguido, em grande parte, é o mérito de seu ilustre ancestral, Ruth, a Moabita. Baruch Hashem, que nós possamos aprender com a história de Ruth, a prosseguirmos nesse caráter da bondade ao invés da crueldade, que não façamos como Ló, mas sejamos como Davi. Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos pela tua palavra que é tão maravilhosa, a tua palavra é justa e verdadeira. E nós queremos te pedir nessa hora que o Senhor venha nos ensinar a ter esse coração de Ruth, um coração bondoso, para que toda a nossa geração, assim como Davi foi da geração de Ruth, nós possamos ter um coração bondoso e não termos um coração como os filhos de Ló. E nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor derrame sobre nós da tua graça e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido com o Senhor, pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa história passada, mas tão viva nos nossos dias e tão necessária de ser atualizada nas nossas próprias vidas, para que sejamos continuidade de Ruth nessa terra e assim proclamar a vinda do retorno do nosso Messias Yeshua. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, no nome santo do teu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém.